Olá a todos, sejam bem-vindos ao Livros e E-Books, eu sou o Carlos e a nossa conversa de hoje é sobre uma leitura conjunta realizada com a minha amiga booktuber Alê Docena, do canal Portão Literário, que é do clássico Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Normalmente, quando a gente fala de um livro clássico, a gente imagina logo uma obra que sobreviveu aos séculos, né? Uma obra maravilhosa, uma obra-prima. Mas isso nem sempre é verdade, porque existem vários motivos para um livro se tornar clássico, né? Ele pode realmente ter uma história excelente, ele pode ter uma escrita maravilhosa, mesmo que a história não seja tão boa assim. Ele pode ter causado alguma polêmica na época do seu lançamento. Ou simplesmente ele pode ter sobrevivido ao passar do tempo, né, pela popularidade que ele conquistou, né, na época em que ele foi lançado. E existem ainda as obras que se tornaram populares por adaptações e por já terem entrado, né, no imaginário popular e sobrevivido e já ido muito mais além da obra literária que lhe deu origem. A gente não pode esquecer que até relativamente pouco tempo atrás, a leitura era praticamente a única forma de lazer que existia, né? Não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha rádio, então as obras literárias eram muito mais lidas, né? Elas tinham um alcance mais amplo entre a população do que hoje em dia, embora menos gente lesse, né? Porque nem todo mundo era alfabetizado ou tinha acesso aos livros. Mas, de qualquer forma, com o desenvolvimento dessas outras mídias, essas obras que já eram famosas foram sendo adaptadas e acabaram se tornando, às vezes, mais famosas do que os próprios livros que deram origem, né? E a gente tem vários exemplos aí. Muita gente conhece o Dom Quixote, o Robinson Crusoe, o Gulliver, Alice, Peter Pan, e na verdade nunca leram os livros originais que deram origem a essas adaptações. Eu acho que ele sobreviveu ao tempo mais por conta de ter entrado no imaginário popular do que realmente por ser uma obra maravilhosa, uma obra-prima da literatura universal. A trama desse livro é bem conhecida. Na Ópera de Paris, no final do século XIX, começam a ocorrer algumas situações estranhas que são atribuídas a um suposto fantasma que vive ali e assombra o local. Só que esse fantasma tem o hábito de fazer exigências bem palpáveis, né? Por exemplo, ele exige o pagamento de um salário mensal e a disponibilização de um camarote, um dos melhores camarotes do prédio, que fica disponível para ele em todas as apresentações. E isso acaba gerando um prejuízo muito grande para a ópera. E caso essas exigências não sejam cumpridas, alguns acidentes bem graves podem acontecer ali no local. E toda essa situação, então, faz crer que esse fantasma não tem nada de sobrenatural, e sim que ele seja bastante humano. Certo dia eu assisti à apresentação de uma jovem promissora cantora, né? Ela é órfã e vive ali fazendo parte do elenco de apoio dos espetáculos da ópera. Ela então substitui a cantora principal e ela canta tão bem, tão maravilhosamente, que ele acaba se apaixonando por ela. Aparece para ela misteriosamente no camarim, sempre na penumbra, em situações assim bem sutis, e se identifica para ela como o anjo da música, que foi enviado pelo pai dela, né, já falecido, para transformar ela numa grande estrela que ela merece ser, né? Então ele dá aula de cantos para ela, mas ele exige fidelidade absoluta, especialmente que ela não pode se apaixonar por ninguém. E o tempo vai passando, ela concorda com isso, ela recebe essas lições desse suposto anjo, até que ela se apaixona pelo Raul, que é um amigo de infância, e ao saber disso, o fantasma fica, né, enciumado e a sequestra, levando-a para os bastidores ali do prédio da ópera. O Raul, auxiliado por um personagem bastante misterioso chamado Persa, se embrenha então ali nos bastidores da ópera na tentativa de encontrar a Christine e desvendar de uma vez por todas o mistério desse fantasma que assombra o local. E apesar de ser um livro clássico e de leitura agradável, ele não conseguiu me empolgar.
Eu achei que a narrativa dele, né, ele é contado de uma forma como se fosse uma investigação policial, de fatos que supostamente teriam acontecido realmente ali no local. E isso é bem interessante, essa colocação é bem interessante. Mas a forma como ela foi narrada é muito fragmentada. Tem muitas alterações de foco narrativo, são narradores diferentes, e a apresentação dos personagens também é jogada de uma forma meio assim, meio sem uma apresentação exata dos personagens, então fica uma coisa meio confusa. Mas para o final tudo se esclarece, então a gente entende tudo direitinho, sem problema. Mas nesse início ele causa essa estranheza. Tem também muitas notas de rodapé com termos técnicos de teatro, de balé, de ópera, várias citações a compositores e a apresentações a balés e óperas famosas. Isso é muito interessante, tudo devidamente explicado aí nas notas, pelo menos nessa edição que eu li, que é da Clássico Zahar. Uma outra coisa que me incomodou um pouco também foi o uso de algumas palavras mais modernas, que hoje em dia tem essa questão das traduções quererem dar um toque mais moderno, né, mais atual a essas obras mais antigas. Por exemplo, uma que me ocorre aqui agora é o uso da palavra munheca, né, para mão, para pulso, que eu acho que, não sei, me pareceu que ficou meio forçada ali no texto. E tem vários exemplos desse tipo. Mas como as traduções da Zahar normalmente são consideradas de ótima qualidade, eu não tenho como questionar isso daí. O terço final do livro ele é bem mais interessante, quase que um romance de aventura, né? Quando o Raul realmente entra nos bastidores do teatro para caçar o fantasma. Até bem sombrio, bem assustador, lembra às vezes até alguns contos aí do Edgar Allan Poe. Né, pelo clima, pela atmosfera gótica ali que ele evoca, né? E sempre de um jeito que quer dar a entender ao leitor que aqueles fatos realmente foram verdade e que aquilo ali foi uma investigação que realmente existiu. E esse foi um outro ponto também positivo do livro, que o autor ele juntou fatos reais, noticiados, recortes de jornal, encaixou ali numa história fictícia e tentando o tempo todo passar para a gente que aquilo ali teria sido verdade, inclusive utilizando algumas notas fictícias também, que seriam tiradas de jornais, seriam noticiadas em alguns outros veículos, né, e que fazem parte ali também da história. Muito interessante esse processo do autor, né, de tentar enganar a gente. Tem também momentos muito engraçados no livro, tem diálogos ali, principalmente quando aparecem os dois diretores do teatro, a Madame Giry, que é uma lanterninha, e que ela é assim, tipo relações públicas, né? Ela que tem o contato, que faz essa ponte entre o fantasma e a direção do teatro. E algumas passagens em que ela aparece, alguns diálogos dela são bem interessantes. E também os pitis aí, que a principal, a diva da ópera da casa dá, principalmente quando a Christine Daae, que é essa amada do fantasma, que é essa cantora iniciante, começa a se sobressair, né? Então tem uma cena, inclusive, engraçadíssima, de uma situação que acontece aí com a Carlota, que é fantástica. O casal protagonista dessa história, que é a Christine e o Raul, eles ainda são bem aquele estereótipo do casal romântico, né? A mocinha em perigo, apesar daqui dela ser bem determinada, mas ela precisa ser salva dos perigos pelo seu amado, e o Raul é o jovem apaixonado que vai fazer de tudo para salvar a mocinha das garras do vilão. O fantasma, apesar de ter que justificar as suas ações, né, isso causa até na Christine um certo carinho da parte dela. Isso não acontece com a gente, né? Pelo menos não aconteceu comigo. Eu não tive a simpatia com o personagem e não consegui ver nele algo de bom, apesar de compreender as suas motivações. Mas para mim ele fica sendo realmente o vilão da história. E é justamente nesse ponto que eu acho que fica a maior diferença
entre o fantasma do livro e o fantasma das adaptações, especialmente do musical de 1986, né, criado aí pelo Andrew Lloyd Webber, e que se tornou, né, até hoje, o musical mais famoso de todos os tempos, o maior sucesso de todos os tempos. Eu nunca tive a oportunidade de assistir o musical no teatro, assisti apenas a versão para o cinema, e acho que foi um espetáculo maravilhoso. No teatro ele deve causar um impacto bem grande, ele tem cenas grandiosas, né, de óperas, de bailes, então ele deve ser uma obra realmente fantástica. Mas eu acho que o fantasma, nessa adaptação musical, ele se tornou bem mais simpático, ele foi bem mais suavizado, com o intuito realmente de causar um impacto maior e uma simpatia maior, até mesmo uma pena por parte do público. Aqui no livro não, ele é mais agressivo, ele é mais seco, mais direto. Inclusive a própria máscara que ele usa, no livro ela cobre o corpo inteiro, o rosto inteiro, e ela é bem mais assustadora do que aquele pedacinho de máscara. Então eu acho que por conta dessa adaptação do teatro, principalmente que a maioria das encenações, das versões, o fantasma ele foi interpretado sempre por um ator muito bonito. Então, isso causou, principalmente junto ao público feminino, aquela aura de que seria uma obra romântica. E o que o livro não é. Então, eu acredito até que quem vá ler o livro, querendo encontrar ali um reflexo da obra, vai até talvez se decepcionar um pouco. E não é isso que você encontra no livro. É uma narrativa mais direta, mais seca, com um personagem bem mais... não digo antipático, né? Mas ele é bem menos simpático do que o que é apresentado nessa versão musical. Existem, logicamente, outras adaptações, inclusive logo em 1925, né, poucos anos depois do lançamento da obra, ele já foi adaptado para o cinema, um filme preto e branco do cinema mudo, em que o Lon Chaney faz o fantasma, bem mais fiel ao livro, bem mais assustador, né, mais puxado mesmo para o terror. Inclusive ele foi adaptado para o cinema pelo próprio autor do livro. Existem várias outras adaptações da obra, inclusive uma bizarra, uma ópera rock de 1974, que se passa numa casa noturna, se eu não me engano, e que é uma mistura aí do Fantasma da Ópera, né, que é a base da história, mas tem elementos ali do Corcunda de Notre Dame, do Fausto, do Dorian Gray. É uma miscelânea danada, tudo com muito rock, muito bizarro mesmo. Hoje em dia é um filme não conhecido, acho que até difícil de encontrá-lo por aí, mas ele é um cult aí da época. Eu lembro que eu assisti ele há muitos e muitos anos. Enfim, foi uma leitura bastante interessante, bem válida. O livro é um clássico, né? Embora eu não considere ele um livro essencial, um clássico essencial para ser lido na vida. Mas de forma alguma foi uma leitura ruim. É isso, então eu fico por aqui ressaltando que vocês não deixem de assistir o vídeo da Ledocena no canal Portão Literário, como sempre eu vou deixar o link aí embaixo. E se você já leu ou pretende ler o Fantasma da Ópera, deixe seu comentário aí embaixo para a gente comentar um pouquinho a respeito. Eu vou adorar saber a sua opinião. E aproveite então para fazer a sua inscrição no canal, se ainda não for inscrito, e deixar a sua curtida aqui para ajudar na divulgação aqui do canal. E voltem sempre para os próximos vídeos aqui do Livros e E-Books, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo.